noite a todos. Uma alegria estar nessa cidade tão linda, tão gostosa, recebendo de vocês esse carinho, essa tolerância, porque a gente veio refletir com vocês juntos sobre a parábola de Jesus, porque nós todos somos aprendizes, né? Estamos todos aprendendo. A gente não veio para ensinar, mas para aprender. Quando a gente fala alto, a gente guarda mais, né? Eu agradeço o convite, trazendo o abraço do presidente da União Espírita Mineira, o nosso querido Henrique Kemper. Está conosco a Marta aqui, como ela já falou, a mãe vocês vão ouvi-la também. É sempre uma alegria retornar essa casa, né, Maria? Então eu vou ler para ficar mais fiel, né, ao ensinamento, depois nós vamos refletir. O que nos foi... Vocês estão ouvindo aí? Não. Está ouvindo lá atrás? Tá? Mas não? pode falar mais alto um pouquinho. Mais alto melhor, né? A parábola que nos foi pedida é a parábola de Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. Os dois filhos. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, Senhor. E não foi. Chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O segundo. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então nós vamos refletir um pouco sobre o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Nós percebemos que o ensinamento de Jesus, esse grande mestre, incomparável, né? Ele ensinou para os de ontem, os de hoje, os de amanhã e sempre. E a cada reencarnação, a cada etapa da humanidade, nós vamos compreendendo assim um pouquinho mais do que ele, na verdade, quis nos dizer. E o tempo está passando muito rápido, né, minha gente? Eu fiquei pensando, a gente falava assim, há quase 2000 anos Jesus esteve entre nós. Agora a gente fala, há mais de 2000 anos Jesus esteve entre nós, né? Então, a gente já está com um tempinho mais esticado para ir compreendendo um pouquinho mais o que ele quis dizer. Reparem que Jesus diz que o Senhor da vinha, quem é o Senhor da vinha? E que é esta vinha? A terra é a vinha do Senhor. E quando Ele nos chama para trabalhar hoje, essa palavra é muito forte. Trabalhar hoje. Ele podia ter dito assim, vem ou vai trabalhar na minha vinha. Mas ele diz hoje. Isso significa que todos nós, embora espíritos imortais, diante de um caminho de eternidade, a gente não pode ficar desperdiçando o tempo. É ser muito inteligente, aproveitar o tempo. A gente quer ser feliz, não é? A gente quer ter paz. Mas a gente não trabalha para essa paz e para essa felicidade. A gente vai adiando as coisas. E como é que eu vou adiando? À medida que esse hoje não faz parte da minha vida, a gente deixa para depois. A gente quer para agora, para ontem, mas o que depende desse agora, a gente está adiando. Então, quando Jesus nos propondo essa palavra, fala do Senhor da vinha, vai trabalhar hoje, é esse hoje agora, é a nossa presente reencarnação. Cada um de nós está
diante dessa vinha do Senhor. A terra é a grande vinha do Senhor. E cada um de nós tem ali a sua gleba, não é? E o que nós estamos, qual é a nossa resposta diante desse convite do Senhor da vinha? Ah, eu vou. Será que nós estamos indo? O lar, o trabalho, a casa espírita fazem parte da vinha e da nossa gleba, do nosso pedacinho para trabalharmos ali. E quantas vezes a gente fala, eu vou, eu faço, mas não vai. Não é verdade? Então, quando nós faltamos com a responsabilidade diante daquilo que nos é dado fazer, nós estamos dizendo como esse filho, ah, eu vou, mas nós não vamos. E aquele que diz, não, não quero. Muitas vezes a gente, no impulso, a gente nega. Ah, eu não vou fazer isso não. Mas ele diz na parábola que depois ele se arrepende e vai. Então nós vemos Jesus que não aplaude o pecado, mas dá a mão ao pecador. O que significa isso? E ele disse que os publicanos e as meretrizes entrariam primeiro no reino dos céus do que os fariseus. A gente sabe que os fariseus eram aqueles que se vestiam, vamos dizer assim, quase uma fantasia, né, gente? Verdade. Se vestiam muito ricamente, eram respeitados, ou não sei se temidos, ou pela ignorância do povo, achavam que eles eram os donos da verdade, porque eles falavam, mas não faziam. Eram aqueles que diziam, eu vou, mas não iam. E os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram aqueles que arrecadavam as taxas, naturalmente não eram bem vistos. Até hoje, né? As pessoas falam assim, é tanto imposto, eu não sei para onde é que está indo esse dinheiro, não é? A gente paga aquele imposto assim, meio choramingando, né? Mas existiam aqueles, sim, já naquela época, que faziam dessas cobranças uma maneira de se enriquecer. Muitas vezes era o desconto para que aquele devedor fosse mais condescendente com eles. Então isso revoltava um pouco o povo. Mas havia também aqueles que se arrependiam, que falavam, não, eu tenho que fazer um trabalho certo. Então nesse arrependimento é que Jesus disse que era aquele que estaria entrando primeiro no reino dos céus. Nós sabemos que Zaqueu, ele foi o cobrador de impostos, né? E, no entanto, quando ele conheceu Jesus, a primeira coisa ele disse, mestre, eu vou dar metade dos meus bens, eu vou repartir. E eu acredito que pelo caráter dele, ele não era esse de usurpar, mas ele achava que ele ainda tinha mais do que outros, que ele deveria ajudar. Não é mesmo? Então, e as meretrizes, as mulheres equivocadas? Nós vamos lembrar então Madalena. Madalena deixou os lençóis perfumados, as joias maravilhosas. Foi como aquele lírio ressurgindo do pântano. O próprio lírio ressurgindo do pântano. Para ir cuidar dos leprosos. Enrolar nos trapos, porque não eram nem gases, nos trapos, com os unguentos, as chagas daqueles que estavam apodrecendo em vida. Olha a diferença, gente. Então, aquela que renunciou, essa disse, eu vou, foi, ficou, ajudou, se redimiu. Então, naturalmente, entraria mais rápido do que os fariseus, que falavam para os outros, mas não faziam, né? E quem foi, aliás, eles foram muito culpados, ajudaram muito
a decapitar João Batista, a perseguir os apóstolos e a levar na cruz ignominiosa aquele Cristo. Então, esses eram os fariseus, aqueles que se faziam donos de uma religião, acreditavam numa alma, acreditavam na sobrevivência. Então, nós vamos pensar um pouquinho, e aquela pergunta que a gente faz: qual dos dois filhos eu estou sendo ao longo da minha vida? E eu estou me lembrando aqui, gente, para dar um toquezinho do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Qual deles? Não é? O primeiro ou o segundo? Vocês falam para vocês mesmos, esse cara sou eu. Será? Então nós temos que repensar isso. Por quê? O mestre ensina, que o Senhor da vinha disse: hoje, venha trabalhar hoje na minha vinha. Nós não temos muito tempo. A reencarnação é um breve instante na nossa vida eterna, né? E nós temos que aproveitar bem as oportunidades. Na casa espírita, onde nós temos recebido tanto, nós não podemos hoje, se Jesus viesse, ele não diria: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vocês acham que nós não sabemos o que estamos fazendo? Nós sabemos sim. Basta dizer, tem uma pessoa que uma vez falou assim: dona Coutinho, mas eu não sei, às vezes eu faço uma coisa achando que eu estou certa, eu não sei como que eu acerto. Passa para o lado do outro. O que você gostaria que ele lhe fizesse? Aí você vai saber o que é certo e o que é errado. Porque a gente quer receber o melhor, o certo, não é? Então, observa bem, esse é o prumo. Medir consequências. É muito importante vencer os nossos impulsos. Porque eu falo que o impulso é igual aquela mola. Vocês já viram qualquer aparelhozinho que tem uma mola? Se vocês abrem, se não tiver cuidado, ela pluf, você não vê onde é que foi. Não é verdade? Então, o nosso impulso é como uma mola. E depois que ela escapole, às vezes você não pega fácil. Nós temos que dominar os nossos impulsos. Mas como que eu faço? O que Jesus falou? Vigiai e orai. Essa vigilância nós temos que ter constantemente, porque o mundo, as trevas que estão envolvendo com essa gana de tomar conta daqueles que ainda e que estão lutando para ser bons, para serem melhores, eles não cochilam, não. O mal é perseverante, é inteligente. Então nós temos que ter perseverança no bem. Temos que estar vigilantes contra nós mesmos, porque o mundo está aí armando para nos pegar. E a gente diz assim: culpa dos espíritos. Foi um espírito, tem um espírito me tentando. Chega às vezes no centro: dona Coutinho, tem um espírito que está me prejudicando. Eu falei: meu filho, se você não fechar sua porta, você não reclama se o ladrão entrou. A culpa é de quem? Você está oferecendo sua casa, suas coisas, não é não? Então, nós temos que nos preservar. Agora, não tem nada melhor, proteção maior do que seja fazer o bem. Qual é a melhor oração? Um discípulo uma vez perguntou a Jesus assim: mestre, qual a melhor oração? Ele falou: olha, quem fica só agradecendo, pode até ser um bajulador. Aquele que fica pedindo, pode ser um comodista. Mas aquele que trabalha no bem, auxiliando, se esforçando, esse está rezando de verdade. Isso Humberto de Campos diz no livro A Boa Nova.
Então, gente, não precisa ficar rezando, não precisa, eu vou no centro toda semana, eu tomo passe, não sei o quê, minha vida não melhora. Primeiro, nós passamos quantas encarnações errando, não é? Tomando caminhos tortuosos. Aí depois quer entrar ali, sair de cá e já sair diferente, sair melhor. Não existe milagre. Milagre é a derogação das leis divinas. E Deus não faz rascunho, joga lá, faz outra lei. Não. As leis criadas por Deus são irreversíveis e universais. Então, todas as vezes que eu bato de frente e não respeito a lei divina, o que acontece? Castigo? Consequência. Se um de vocês tomar o carro aqui, pegar um trânsito aí sem respeitar o sinal, numa velocidade ultrapassada, acontecer alguma coisa, viu, foi castigo. Não, consequência, não é mesmo? Então vamos olhar para dentro de nós e quando alguma coisa acontece, no lar, por exemplo, o lar é a primeira oportunidade que todos nós temos, porque são os elos mais estreitos, são aqueles comparsas do passado, é onde nós temos a oportunidade de nos reunir para um ajudar o outro. E aquele que já tem a doutrina espírita, que já ouviu tantas mensagens, nós temos mais obrigação de sermos essa luz para guiar o outro. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não faço o culto do lar, porque lá em casa só eu que faço, meu marido me acompanha, ou vice-versa, viu, gente? Não estou contra os homens, não. ou a mulher às vezes não quer, o filho não vai. Aí eu digo assim, escuta aqui, sua casa tem 5 cômodos, tem uma luz só numa sala, apaga essa luz, para quê? Ficar lá uma só? Não, mas uma luz clareia o resto, né? Com uma luz você acha onde é a cozinha, onde é o banheiro, a chave que caiu. Isso é o culto do lar. Se você pode ser essa luz, se você pode acender essa lâmpada, por que você vai apagar? E aqueles espíritos que estão ali, ouvindo? Eu já devo ter falado com vocês, já devem ter me ouvido outras vezes, mas eu gosto de repetir isso porque foi uma lição muito forte. Nós tínhamos um vizinho, um médico, professor, lá no Hospital das Clínicas. A esposa dele estava muito desorientada. E ele passou lá em casa, eu tinha nessa época um grupo que eu estava tirando a brincadeira do copo. Hoje todos trabalham muito, tem 45 anos só, viu, gente? E ele então falou assim, dona Cotinha, eu soube que a senhora tem umas reuniões aqui, e fulana não está bem, já pelejei, psiquiatra, remédio, e não há meios dela melhorar. Será que ela pode vir? Eu falei, não, com o maior prazer, porque eu sou ateu, não acredito em nada, nem Deus. Tudo bem, doutor, respeito o direito que você tem. E ela começou a frequentar. Com pouco tempo, ela era uma outra pessoa. Então, ele passou lá para agradecer. Vim agradecer a senhora, porque ela está ótima. Virou do avesso, é outra pessoa. Falei, olha, a mim você não tem que agradecer, não. Esforço dela, ajuda espiritual. Mas eu vou lhe fazer um convite. Porque, acho que ele ficou assim, que ele era ateu, né? Eu não quis pedir. Eu acho, não sei. Falei, por que o senhor não vem ver o que está acontecendo, o que melhorou sua esposa, por que as coisas acontecem? Aí eu posso vir? Pode. Ele falou, venho por curiosidade. Eu já falei com o senhor que eu não acredito. Não tem problema, venho por curiosidade. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, gostou, levou o livro dos Espíritos, levou o Evangelho, não faltava nenhuma reunião, começou a fazer o culto do lar. Tinha uma filha de 8 anos, e a Ana Eugênia fazia umas preces bonitas. E alguns meses depois, nós estávamos em reunião, e ele é sentado assim atrás,
o Espírito manifestou e falou comigo assim, a senhora permite que eu fale com o moço? Eu falei, pois não. Ele falou, olha, há muito tempo eu estou na sua casa para pôr sua esposa doida, para acabar com o seu casamento. Mas eu tinha um ódio terrível de você. Mas acontece que eu comecei a ouvir as lições, a prece da sua filha me emocionava. E eu comecei a pensar, eu estou cobrando dele, mas eu também sou devedor. O que é a desobsessão, gente? Separei isso aqui. Conscientização do espírito. Ninguém arranca o espírito do outro, né? O espírito se torna consciente, compreende o que eu estou fazendo. Então ele diz, eu não tenho direito de ficar cobrando o senhor, porque eu também sou devedor. E hoje eu estou indo embora com os moços, fiz assim, com os moços aí, ó. Mas estou pedindo a Jesus de joelho, quando eu for bom, quando eu aprender, eu quero ser seu amigo. A turma até chorou, gente. Então, eu falo, culto do lar. Todo mundo sabe, eu estou sempre chovendo molhado aqui. Mas é sempre bom, porque a gente sabe de muita coisa, né? Mas é sempre bom a gente lembrar, não é? O culto do lar é uma coisa tão importante. A luz que ele irradia, a vibração. Às vezes tem uma pessoa passando lá fora, cheio de problema, pensando assim, eu vou chegar em casa, eu vou matar aquele filho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aquela vibração, aquela energia do culto passa, aí ele fala, deixa pra lá. Isso acontece. A força do bem. Se todas as luzes aqui se apagarem e alguém riscar um fósforo, nós estamos iluminados aqui para tomar um rumo, não é verdade? Então, nós temos mania de quantidade, de santidade. Nós devemos nos santificar, mas não vamos ser santos. E esse esforço que a gente faz para ser melhor, isso é muito importante. Porque muitas vezes nós mesmos falamos, gente, eu não estou dando conta. Eu sei que eu não estou sendo uma mãe como eu gostaria. No trabalho eu não estou conseguindo fazer tudo que eu queria. Mas o que vale? É o esforço que eu estou fazendo para que eu seja melhor. Nós vemos no Evangelho, sede perfeitos. Que perfeição é esta? Nós temos que ser mais perfeitos do que nós mesmos hoje, do que eu fui ontem. Eu não vou ser mais perfeita que Maria Vilma, ela tem os dons dela, ela tem os dotes. Eu tenho a minha limitação, então eu vou dar conta daquilo que eu recebi, daquilo que eu tenho que melhorar, não é verdade? Então eu tenho que ser melhor do que eu mesma, não é o outro não. E o esforço que a gente faz para ser melhor, isso é o que conta, é o que Deus, por isso ele falou, não julgueis para não ser julgados. Porque nós somos das aparências, um pouquinho como os fariseus, né? E não é aparência. Meu reino não veio com aparências, meu reino não é deste mundo. Então nós temos que ter a essência. O que você fez da vida que você recebeu? Não é? Das oportunidades que você teve, das pessoas que estavam com você. Porque muito importante não é o fazer. Muita gente trabalha, mas trabalha mesmo. Mas é o como fazer. Como é que você responde a uma pessoa que faz uma pergunta? Como é que você oferece um copo d'água, um pão àquele que bate a sua porta? Tem pão que é amarga, não tem? A maneira como você... Às vezes uma pessoa te pede um favor,
precisa de alguma coisa, você ajuda. Não deixou de ajudar, não. Mas como você ajudou? Tem auxílio que humilha. Então nós temos que ter cuidado, e o prumo para a gente errar menos é fazer aos outros o que eu quero que me façam. Você gostaria que ele respondesse a você do jeito que você falou? Uma vez uma amiga minha disse assim: ai, não estou aguentando aquele marido mais, porque, olha, ele fala comigo, porque não sei o quê, papapá, resolve. Eu falei, peraí, como é que é a pergunta? Qual é o tom da pergunta que você faz para ele? Às vezes ele te responde no mesmo diapasão. Aí você acorda, fala, opa, você não viu como é que você fez a pergunta para ele, não é? A pessoa às vezes já agride. Aí quando o outro devolve, porque a pedrada bateu, ele devolve, aí acha ruim. Então pensa primeiro, como é que você está em relação àquelas pessoas? Nós temos visto, muitas vezes, as pessoas se queixarem sempre dos outros. O outro é que é culpado, o outro é que não faz, o outro é que falou. Mas vamos prestar um pouquinho de atenção em nós mesmos, né? Esse filho que disse, eu não vou, eu não quero. Muitas vezes a gente, de impulso, como eu já falei, de primeiro a gente nega. A gente não repara nessa oportunidade. Olha, você podia ajudar na evangelização, ou então nós estamos precisando. Ah, não posso. Já nem pensa. Não, assim vai na frente. Depois você cai em si e volta atrás. Muito bom. Mas tem uns que perseveram no não, né? Tem uns que, por mais que você contorne, adoça um pouquinho, a pessoa não desperta ainda. E olha, gente, não existe dor pior do que seja o tal do remorso. Já pensaram? Todos nós vamos chegar naquele ponto em que não dá para voltar. E você fala assim, por que eu não fiz? Ou por que eu fiz isso? E aí o tempo não espera, o tempo já se foi. Então, quando nós, vendo esses dois filhos, e o Senhor da vinha dizendo, hoje, vá trabalhar hoje na minha vinha. Todos nós aqui estamos sendo chamados para esta vinha. Mas como? Como é que eu vou saber? Onde é que você está? Ah, eu tenho, porque minha família é difícil, eu tenho esse problema. Ah, porque lá no emprego, aquele chefe e aquele colega, nossa, eu chego lá, já não aguento olhar para a cara. E no trânsito, em qualquer lugar onde a gente vai pondo o pé, ali é a minha vinha. Então, vamos prestar atenção em nós. Vamos fazer o melhor que a gente possa. A partir de agora, desse hoje, qual o momento mais importante da nossa vida? Chama-se agora. O depois é filho do agora, não é? Estou preocupada com amanhã. Então a gente preocupa com amanhã. Ah, porque o mês que vem eu vou ter que fazer isso, daqui 2 meses tem aquele compromisso. Ó, você está preocupado para resgatar o ontem, para preocupar com amanhã e o hoje. O hoje que resgata o ontem, que prepara o amanhã, ninguém está fazendo nada. Então nós perdemos o ontem, perdemos o amanhã e perdemos o hoje. Não é? Então nós temos que prestar muita atenção nisso, porque a doutrina de Jesus é de uma simplicidade a toda parte. Olha que as parábolas ditas ontem, hoje nós começamos a compreender um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tudo que Jesus nos pede hoje, Ele falou ontem, e hoje nós começamos a entender nessa consoladora doutrina. Porque, olha, gente, não somos melhores que os outros. Respeito todos os caminhos de fé. Tem evangélicos maravilhosos, cristãos exemplares,
ateus cristãos. Tem ateus que dá inveja na gente, né? Caridosos, de uma sensatez, de uma postura na palavra, no respeito, que são ateus. Deve estar cheio de ateu lá nas glórias de Deus, né? Lá no céu. Então, não é o crachá que vai nos fazer melhores, mas nós temos a bênção de um entendimento maior. Nós sabemos por que eu estou passando por isso. Nós vemos pessoas dizer assim, oh, o que eu fiz a Deus para merecer isso? Não é? É uma frase até um pouco comum. O que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Ó, baixa na boca. Se você lembrar, você vai cair de joelho e falar, meu Deus, perdoa, que isso aí está pouquinho diante do que eu fiz, não é? Então a gente fica calado. Tem gente que quer fazer regressão de memória, eu falei, pelo amor de Deus, minha gaveta está fechada, não quero nem saber as promissórias que estão ali dentro. Não é? Deus deu a bênção do esquecimento, para que eu vou cutucar lá saber o que eu fiz? Não. Deixa quieto. É muito melhor, não é? A não ser que tenha uma necessidade extrema, um ou outro caso, até pode ser que seja bom. Mas nós vamos pensar que a doutrina espírita, esse consolador, Jesus é tão sábio, né? Não podia ter palavra melhor para definir consolador doutrina. Porque só se consola aquele que compreende. Se o seu filho falar assim, mamãe, eu posso chupar essa bala? Não. O que ele fala? Por quê? Se você der uma resposta coerente, porque é hora do almoço, depois do almoço você chupa, mas agora não. Ele vai ficar triste porque ele quer chupar a bala, mas ele vai entender. Não é verdade? Então, quando nós perguntamos com a doutrina espírita, oh meu Deus, será por que eu estou passando por isso? Aí nós vamos falar assim, é a lição que nós precisamos aprender. Será que você já tem a humildade suficiente? Será que esse tupetinho aí já abaixou um pouco? Será que você já tem a tolerância, a paciência com aquele que está lá no seu lar? Que apesar dele ser difícil, ele está te passando uma lição todos os dias. Porque é aquela ajuda mútua, não é? Aquele familiar, aquele colega, aquele vizinho difícil, é a nossa lição. E será que eu estou aprendendo isso? Às vezes a gente julga uma pessoa, nós tínhamos uma vizinha que falava assim, nossa, eu não aguento o fulano lá do cento e tantos lá. Ele tem uma cara ruim. Eu falei assim, mas você já tentou conversar com ele, ou dar um bom dia? Ah, não, nem passo direto. Aí eu falei, não, experimenta, dá um bom dia. Aí ela falou assim, eu vou tentar. Aí encontrou na escada lá, bom dia, tudo bem? Acho que ele assustou, porque ninguém nem cumprimentava, né? Bom dia. Ela falou assim, olha, você sabe que ele até acha que sorriu para mim? Ele respondeu o meu bom dia. Eu falei, pois é. A gente espera que o outro faça, mas a gente não toma providência, não é? A gente não toma providência. Então vamos fazer a nossa parte, porque nós vamos dar conta de nós, não é? E do outro lado, eu falei que se Deus nos julgasse, era muito bom, porque Deus é Pai. Ele ia falar assim, ela estava nervosa, né? Não, deixa, eu dou outra oportunidade para eles, mas não é Deus que julga, é a nossa consciência. Não adianta vocês falar que eu sou boazinha, que eu sou isso, que sou aquilo, porque a minha verdade não vai mudar em nada. E do outro lado da vida, a minha vida é a mesma. Eu vou estar diante de mim como eu sou, como eu fui, o que eu fiz. Então não adianta a intercessão para achar que eu sou boa, que eu fiz, que eu não fiz isso e aquilo, porque eu vou me condenar. O que é o inferno? O inferno é a consciência culpada. É aquele momento em que eu olho para dentro de mim e o meu mundo, o mundo que eu fiz, que eu construí, é aquele mundo que eu estou vivendo hoje. Que aqui na Terra
é o mundo das diferenças, né? Mas do outro lado é o mundo dos afins. E eu vou me juntar aos afins. E que afins nós estamos preparando, hein, gente? Não é? Então, olha bem, não dá para nos enganar. Nós somos viajores de muitos caminhos. Estamos aqui em trânsito. A minha irmã disse que quando ia nos velórios, que ela olhava a turma assim, chegava aquelas pessoas assim, jamais assim, nem eu nova assim, olhava ali, e ali ela falava, estava escrito assim, ele morre, eu não. A gente sempre acha que o outro é que adoece, que o outro é que vai morrer. É uma ilusão necessária, né? Eu acho que a bondade de Deus também faz isso, porque a gente fala assim, em janeiro eu vou fazer uma grande viagem. É uma ilusão, né? Eu não sei se amanhã, se logo, daqui a pouco, mas a gente tem que ter essa ilusão. Mas até certo ponto, porque eu tenho que pensar que eu estou aqui em trânsito, que eu vou deixar carro, joia, dinheiro, casa, tudo vai ficar. Não adianta me prender a nada. O egoísmo, a ganância, olha gente, não vamos ressaltar o mal, porque Emmanuel fala, nem a título de explicações a gente deve falar do mal. Mas nós estamos vendo, assim, vamos só dar assim, uma pincelada, nós estamos vendo aí as coisas acontecendo. Olha a ilusão desse povo, que tira, às vezes, o pão da boca daquele faminto, o remédio daquele doente. Que guarda, não estão usufruindo, preocupados em perder a fortuna que já tem. Para quê? Olha como vive numa ilusão tão perniciosa. Então, vamos pensar um pouquinho, sabe? Vamos pensar, será que eu estou sabendo gerenciar aquilo que eu estou conquistando? Porque Deus, nosso Pai, que pai que não quer o melhor para o filho, não é verdade? A gente quer tudo de bom para os filhos. E não seria Deus que não quer também. Ele quer a gente em paz, bonito, rico, confortável, tudo de bom. O erro é nosso. Eu quero paz fazendo guerra. Eu quero ser rico, né? Buscando o que não é meu. Eu quero muito amor, tripudiando o sentimento do outro. Então, se eu tenho que chegar aqui, eu tenho que tomar o caminho certo. Mas se esse centro fica desse lado da cidade e eu vou para o lado de lá, eu não chego aqui nunca. Então, por isso é que muitas vezes a gente não conquista o melhor. Por quê? Porque eu tomo a direção errada. As conquistas no bem, aquilo que eu faço dentro das leis divinas, ninguém me toma, é direito adquirido. Então não vamos ter medo de perder nada, se a gente está buscando o melhor, buscando o bem, porque aquilo vai nos pertencer. E esse tesouro, sim, esse vai conosco, além das fronteiras da eternidade. Eu gostaria, se alguém quiser, nós estamos quase terminando, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, ou uma coisa que eu tenha falado que vocês não concordem, ou que queira falar alguma coisa, né? Porque nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Podem falar comigo. Né? Vocês são da minha turma lá, eu falo que é a turma do caladinho. Turma do caladinho. Não é? Vocês não querem fazer alguma pergunta? Se eu não souber aqui, tem muita gente sabida aqui. Eu aprendo também. Tudo bem, meus filhos? Então, aí voltando aos 2 filhos, qual dos filhos nós somos? Ou algumas vezes, né? Mesmo que a gente não seja sempre, algumas vezes, será que a gente fala assim, não, pode deixar que eu faço, e não faço. Pode deixar que eu vou, e não vai. Não é? Ou é aquele que fala, não vou não conta comigo. Mas depois eu primeiro que chego, pego o boi pelo chifre.
ajuda mesmo. Não tem uns assim? Tipo, nossa, eu não esperava fulano, olha como é que ajudou tanto, não é? Tem muita gente assim, que às vezes de primeiro, porque tem pessoas que eles já têm um não assim automático, já repararam? Tem pessoas que quando você começa a falar, fala, não, não posso. Será que você podia? Não, não posso. Não sabe nem o que você vai pedir, não tem? Tem uns assim. Já falam não, já é aquele clichê dele. E outros são disponíveis, não, pode deixar, eu faço, eu ajudo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cadê o fulano? Não apareceu. Então nós temos muito disso nos outros e em nós também, né? Muitas vezes em nós também. Vamos prestar atenção nesse ensinamento de Jesus, então, né? Tem jeito de ser os dois? Tem jeito de fazer os dois? É, uma hora sim, outra hora não. É, né? tem. Tem muitos também, né, Maria? Às vezes que sim, né? É. A gente tem essa dualidade. Olha, perfeito nós não somos, né? Mas a gente tem procurado a errar menos, que já é alguma coisa, e acertar um pouquinho mais, né? Então, se a gente conseguir, ao final de cada dia, aquela consciência tranquila, falava assim, hoje eu consegui me calar. Se fosse uns tempos atrás, eu soltava os maridos. Hoje, quando fulano me falou aquele negócio, eu fiquei calada, ouvi, pronto, não botou lenha na fogueira, não é? Porque muitas vezes, gente, uma palavra impensada, um momento que a gente foi invigilante, às vezes cria dificuldades para séculos. Não estou exagerando não, para séculos. E nós vamos lembrar uma coisa aqui, que a espiritualidade tem pedido muito, viu gente? Nós temos tido uma incidência imensa de suicídio. Muito triste, nas mais diversas camadas sociais. Pessoas que falam assim, mas tinha tudo. Jovens, todas as idades. Então eles têm pedido muito para que os centros, para que cada um de nós possamos orar. Primeiro, para que isso possa ser evitado. Naquele momento, às vezes, a gente tem uns lances assim, não é? De pensar assim, deve ter alguém em perigo. Faz uma prece. Porque nós vivemos pedindo a espiritualidade, buscando a espiritualidade. Nós queremos materializar os espíritos, ao invés de nos espiritualizarmos. A gente quer que eles desçam, mas a gente não quer subir um degrau. Então, eles precisam de nós. Quantas vezes equipes espirituais, quando passa uma ambulância, gente, costumam rezar uma vibração, faça uma vibração para quem está ali acidentado e para aquela equipe que está ajudando. Os médicos, deve ter algum médico aqui, vai confirmar isso. Quantas vezes chega no pronto-socorro, um acidentado, com parada cardíaca, eles falam assim, mas não é possível que ainda está com vida? Com hemorragia dessa ainda está com vida? Por quê? Porque as equipes espirituais já socorreram. Então, orem pelos acidentados, orem por aquele que está em perigo. Oh, meu Jesus, deve ter alguém com uma ideiazinha ruim na cabeça. Abençoa. Aquela vibração, gente, pensamento, é uma energia criadora. Os espíritos tomam daquelas energias e é como se fosse ali o bálsamo, como se fosse o maior recurso para ajudar. Todo mundo sabe a história de Ivone Pereira com aquele moço, né? Quem não sabe, eu vou contar de novo, você já sabe disso. Ivone Pereira tinha o hábito, que ela foi suicida em algumas vidas, né? Ela tinha o hábito de todas as manhãs, 9 horas da manhã, ela fazia prece pelo suicida. E no Rio de Janeiro, hoje eu acho que até é proibido isso, mas tinha no jornal do Rio de Janeiro aquelas colunas de óbitos, e ela procurava ali onde tinha o suicida. E ela viu lá um moço que tinha se jogado nas linhas do trem. E aquilo impressionou ela muito. Vocês já ouviram isso, não já?
Muitas vezes não? Não. E aquilo impressionou ela muito. Então ela rezava para aquele moço do trem. Ela sabia, porque muitas vezes a pessoa fica durante anos, às vezes muito tempo, sentindo o momento daquele trauma, daquelas dores. É terrível. E ela rezava para ele. Passado algum tempo, eu não sei precisar quando, ela estava rezando, fazendo a prece dela, quando ela viu entrar um moço de olhar triste, mas um sorriso bonito, e ela olhou assim, pensou com ela, eu não sei quem é, né? Ele falou assim, eu vim agradecer a senhora. Ela falou, me agradecer? Mas como? Eu sou o moço do trem. Eu sou o moço do trem. E vim dizer à senhora, emociona a gente, né? Que os únicos momentos que eu tinha um alívio, que parecia que eu até adormeci um pouco, era quando a senhora rezava para mim. A vibração daquela oração envolvia aquele espírito. Então, vamos orar pelos suicidas. Porque a primeira dor do suicida é buscar a morte e encontrar a vida. E vida plena. É procurar a solução de um problema e encontrar problema maior. É a dor de ver a dor causada na família, naquela mãe, naquela pessoa que gosta. Então é um sofrimento. Agora é Deus que castiga? Não. É o inferno que nós construímos para nós mesmos. Então vamos orar por essas pessoas. Quando ouvir uma sirene de SAMU, de ambulância, oh Jesus, abençoa quem está ali. E aqueles que estão ajudando. Os mentores captam. E aquela vibração, aquela energia, aquela força, ajuda eles a ajudarem. Muita gente diz assim, eu não sou médium. Quem disse? Eu não estou vendo ninguém aqui que não seja médium. Todos nós somos médiums. Estamos no meio. Nós somos antena, emitindo e captando. Você vai ligar a sua televisão para ver o seu futebol da Globo, aí você liga lá no SBT, você vê o futebol? O futebol está lá na outra, não é? Então vamos prestar atenção, onde é que eu estou ligando a minha antena, o meu pensamento, com que espíritos eu estou lidando, quem são os companheiros, os moradores da minha casa mental. A nossa casa mental tem a chave por dentro, só nós abrimos ou fechamos. Quem é que está dentro da sua casa? Então, nós muitas vezes, na nossa invigilância, às vezes na raiva, na mágoa. O que é mágoa, gente? Cobrança. Mágoa é cobrança. E cobrar de quem não tem para dar é burrice nossa, não é? Quando você está precisando de um dinheirinho, você vai no banco, um parente mais quinhoado, você não vai naquele que está de chapéu na mão, não é verdade? Então, pediu a quem não tem para dar. Por que você está reclamando? Então, nós temos que pensar muito bem e deixar a mágoa de lado. A mágoa faz mal para nós. É aquilo que vai intoxicando a gente e vai abrindo as portas da casa mental. Quem é que vem morar com a gente? Que companhias nós estamos andando com elas? Questão de sintonia. Sintonia. E não tem nada melhor do que você ter uma boa intuição, sentir. Tem dia que você fala assim, meu Deus, hoje eu não estou bem. Então, olha, abre um livro. Você busca a companhia aí dos mentores, na hora que você quiser, eles te falam ali através do livro, né? Então vamos fazer uma boa leitura. Aqueles que estão perto vão ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que tem medo do assédio dos espíritos. Se você está andando certinho, olha, o caminho é esse, o caminho do Cristo. Pode me seguir, meu filho.
porque eu não vou sair daqui não. Então, de duas, uma. Ou você desiste de mim, ou você me segue e vai achar o Cristo que eu achei. Não é certo? Então, vamos fazer isso, né? Então, não tenham receio dos espíritos que são necessitados, precisando da nossa prece, e a nossa exemplificação vai ajudar a eles também, né? Mas eu perguntei, vocês não responderam, eu agarrei na conversa. Né, Maria? Aí não dá. Tá tudo bem, minha gente? Vocês desculpem, viu? Mas eu falo que eu não sei fazer palestra, eu sei bater papo. O que foi? Desculpar o que você está... Eu não sei fazer palestra, eu sei só bater um papo. Porque a doutrina espírita me encanta, sabe, gente? Eu sempre fui São João del Rei, quem conhece, uma igreja em cada esquina, estudei em colégio de freira, e me bastava muito a minha religião católica, muito. Mas aí casei, queria filho, não tinha, o outro abortava. Fulano é tão bom, gente, sofre tanto, o outro está ali, não vai dar pau. Ia nos hospitais, via as enfermarias daquelas criancinhas, essa aqui não vai andar, essa aqui é quase cego, porque as meninas tão errados, tão sofridos. Gente, mas Deus não é a perfeição? Como é que das mãos da perfeição pode nascer uma coisinha assim? Você sabe fazer um cafezinho, um arrozinho, você não vai botar areia, né? Você sabe porque botar o tempero, fazer direitinho, não é? Aí eu ficava encucada com aquilo. Quando eu encontrei a doutrina, vamos ler, né, gente? Estamos na semana do livro também espírita. Então, a fé raciocinada. Eu falo com as pessoas que entram na nossa casa, lá no centro, você é espírita, meu filho, já frequenta? Não, mas eu admiro muito. Falei, então eu vou te falar uma coisa, não aceita, mas não nega, sem conhecer. Doutrina espírita é evangelho vivo e redimido. Então, aquele que vem pelo fenômeno, não fica. Ele vai duvidar. Se acertou, eu tenho um caso lá uma vez que a senhora pediu uma mensagem. A mensagem veio tão ali que ela precisava ouvir, que ela falou assim, não aceito isso não. Ela deve saber da minha vida, porque aqui falou tudo. Aí não aceitou. Aí pediu outra mensagem, falou, mas não falou nada aqui, não tem nada uma coisa com a outra. Não aceitou. Né? Então, fenômeno, essas coisas, não leva ninguém. Fé raciocinada. E a doutrina espírita tem a resposta que você precisa para todo o nosso questionamento. Por isso ela é consoladora. Deus é Pai misericordioso e justo, a cada um segundo suas obras. A lei de causa e efeito é aquela lei de justiça. Então vamos procurar fazer o melhor da nossa vida, viver em paz, valorizar a família, o trabalho. Está desempregado? Fica calmo, porque nós nascemos, eu costumo dizer muito isso. A gente reencarna para melhorar em tudo. Então o que acontece aparentemente de ruim é para melhorar depois. Você espera que venha coisa melhor. Mas a gente é míope, né? A gente só enxerga até ali. Mas Deus, tem a misericórdia. Eu desejo a todos vocês muita paz no coração, muita esperança, muita alegria e muita confiança. Não tem ninguém aqui que seja desamparado. Todos nós temos um mentor que nos ama. Uma vez eu ouvi de um espírito assim, olha, nós somos sempre o amor de alguém. Eu fiquei tão feliz. Não é? Nós somos sempre o amor de alguém. Não tem ninguém que não seja amado. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês.